Então, vamos lá, gente. Bom dia. A aula de hoje é sobre proteínas, né? Continuação da aula anterior. E aí a gente vai falar principalmente das estruturas, as principais proteínas, entender um pouquinho aí como que ela funciona e quais são as reações que a gente pode ter quando eu falo de proteínas, né? Que a gente pode perder proteína num processamento de um alimento, tá? Então, é bem importante a gente aí entender o que são essas proteínas e como que elas são estruturadas. Então, quando eu falo da organização estrutural das proteínas, a gente precisa entender, tá, que elas possuem 4 níveis, tá? E eles vão crescendo de acordo com a sua complexidade. Então, a estrutura primária é a mais simples e a estrutura quaternária é a mais complexa, tá? E normalmente são estruturas bastante complexas e aí aqui a gente não vai estar pensando igual a gente sempre vê na química, que é ali no linear, que todas estão arranjadas. Aqui elas já começam a ter ali as suas conformações, as ligações, porque eu tenho o oxigênio, aonde que está o carbono, está em cima, mas está em cima reto, está em cima para o lado, qual que é o ângulo que ele está ligado, e assim por diante, tá? Então, quando a gente fala da estrutura primária, tá? Normalmente a estrutura primária é aquela que é ligada somente por ligações peptídicas, né? Através dos aminoácidos. Então, eu tenho ali pelo menos 20 aminoácidos, e aí eu vou ter ali a estrutura primária, tá? Fazendo a ligação ali, as ligações peptídicas da molécula. Esse é o nível molecular, né, estrutural mais simples, tá? E o mais importante. Por quê? Porque a partir dele eu vou ter todos os outros, todas as outras estruturas, tá? Então, e é a partir dele que vai acontecer o arranjo espacial da molécula, como a molécula vai se formar. Então, a estrutura primária, ela é resultado de uma longa cadeia de aminoácidos, de pelo menos 20, tá? E aí, como que a gente pode pensar? Eu tenho duas opções para dar de vocês de exemplo, para vocês imaginarem como que é essa estrutura primária. Ou aqueles colares de conta, tá? Aqueles colares que muita gente usa na igreja católica, no terço, né? Que são várias bolinhas e vão se ligando. Ou, por exemplo, um colar de pérolas, tá? Que é uma bolinha ligada na outra, mas que aquelas bolinhas seriam os aminoácidos que vão se ligar. E aí, uma extremidade eu tenho o grupo amina e o outro grupo, a outra extremidade eu tenho um grupo carboxilo, tá? Então, é aí que vai formar ali as minhas cadeias, a minha estrutura primária. Além disso, a estrutura primária, tá? Ela é mais facilmente destruída ou desnaturada, saindo ali do seu, da sua forma natural, tá? Ou por uma hidrólise química ou por hidrólise enzimática, onde o que acontece? Acontece ali a quebra das ligações peptídicas, tá? E aí eu vou ter vários aminoácidos livres, e aí eles vão voltar mais ali como uma estrutura primária ou como uma proteína, e eu já só tenho o quê? Os aminoácidos, tá? Então, quando eu falo da estrutura primária, eu estou falando de uma estrutura que não se preocupa com a orientação espacial, tá? Ela só se preocupa com a sequência dos aminoácidos, como que eles vão ser ligados entre si, tá? Então, é ali a ligação de todos esses aminoácidos presentes aí nos alimentos, nos animais e nos vegetais. Já a estrutura secundária, tá? Ela acontece pelo arranjo espacial dos aminoácidos, tá? Que estão próximos entre si. Então, a partir de agora, eles não ficam simplesmente ligados ali retilineamente. Eles vão se... Gente, essa abelha tá me irritando. Eles vão se ligando... Só um pouquinho, gente. Eles vão se ligando, tá? Entre várias estruturas primárias, delas vão se ligando e vai tendo a estrutura secundária. É como se ela formasse uma hélice, tá? E aqui, quando eu falo da estrutura primária e da estrutura secundária, eu estou normalmente falando das proteínas fibrosas, tá?
que são aquelas proteínas mais simples estruturalmente, que é, por exemplo, que eu comentei com vocês, a proteína que está ali presente na carne, enfim. E por que acontece essa ligação secundária, essa estrutura secundária? Porque as moléculas, tá, de carbono e dos aminoácidos, elas conseguem rotacionar, que eu comentei sobre esses arranjos, né, onde que, tipo, eu tenho o carbono, ele liga com o oxigênio, ele liga com o hidrogênio. Mas como que é essa ligação? Não é uma ligação retilínea, plana, né? Normalmente é uma ligação que tem ali, ela é, às vezes, para cima, mas só que ela não é só reta para cima. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui o carbono, tá? E aí, aqui, eu tenho o oxigênio. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ligar, tá? Mas ele poderia estar aqui atrás, ele poderia estar mais para baixo, e assim por diante, tá? Então, é porque vai acontecendo essa rotação. Pode acontecer, tá? Essas ligações polipeptídicas de forma regular, tá? Quando normalmente os ângulos, tá? Entre a ligação dos carbonos e aonde ele está se ligando é sempre o mesmo ângulo, tá? Então, vocês têm que lembrar lá da matemática, pensar no ângulo de 45, 30, 28, enfim, graus, tá? Mas eles são sempre iguais e eles vão se repetir ao longo da molécula de proteína. A gente pode falar da estrutura secundária como a maneira como a estrutura primária pode se organizar, tá? E, normalmente, ela é organizada em formato de hélice, tá? Devido a esse enovelamento que acontece entre os aminoácidos, entre essas ligações. Então, se vocês olharem aqui, ó, a gente tem várias moléculas, tá? E aí, ó, elas começam a se ligar. Então, ó, o azulzinho aqui está se ligando com o vermelho, mas vocês podem ver que eles não estão na mesma direção, né? Então, aí vai acontecendo as ligações aí entre os grupos, né? Carbono e amino. Aí a gente tem a estrutura terciária, tá? Que normalmente, já são as proteínas globulares. Ela acontece, né, pelo arranjo espacial dos aminoácidos que estão distantes. Então, enquanto a secundária faz a ligação entre aminoácidos que estão próximos, na terciária, ela vai se ligar em aminoácidos que estão distantes, tá? E aí é a forma como a proteína ela vai se enrolando, tá? Então, ó, só para vocês verem aqui embaixo, ó, eu tenho uma estrutura secundária, mas essa estrutura secundária vai se ligar com outro pedaço e ela vai fazendo ali vai se enrolando, tá? Devido a essa forma que ela vai obtendo, tá? Então, normalmente acontece nas proteínas globulares, que são as proteínas mais complexas, tá? Estrutural e funcionalmente. Então, são as proteínas globulares. Normalmente acontece em cadeias polipeptídicas, então tem vários peptídicos, né? Quando a gente fala de poli, a gente está falando de vários, e que vão se organizando, tá? Em regiões terciárias semi-independentes e ligadas entre si por segmentos lineares da cadeia polipeptídica. Então, ela vai se ligando e ela vai se enrolando. Então, normalmente, a estrutura terciária, além disso, ela é bastante longa, tá? E esses domínios são considerados as unidades funcionais e de estrutura tridimensional de uma proteína. Então, aqui a gente tem um desenho, tá? Que daí vocês vão entender, quando a gente falar da quaternária, como que acontece, né, essas ligações. Então, eu tenho uma ligação terciária, que é como, então eu vou somando ali várias proteínas, né, de estrutura secundária, e aí ela vai se enrolando, e aí eu consigo ter ali uma estrutura terciária, que é normalmente quando a gente fala das globulares. Quando eu falo de globular, eu tô falando o quê? De globo. Então, elas normalmente são mais enroladinhas, tá? E aí, eu tenho a estrutura quaternária, tá? Ela vai acontecer somente nas proteínas oligoméricas, tá? E ela acontece pela distribuição espacial de mais de uma cadeia polipeptídica também,
tá? E são as subunidades da molécula. Então, o que acontece aqui, ó? Vocês estão vendo, ó, esse azul mais escurinho é uma estrutura terciária, o mais clarinho é uma estrutura terciária, o vermelho é uma estrutura terciária, o rosa é uma estrutura terciária, e aí elas vão se ligando, tá? Mas como que elas fazem essas ligações? Normalmente elas não fazem daí mais essas ligações simplesmente por ligações peptídicas. Elas começam a ter outros tipos de ligações, como, por exemplo, as pontes de sulfeto, as ligações não covalentes. Daí a gente já tem as pontes de hidrogênio, as interações hidrofóbicas, entre outras. Então, aqui, normalmente, eu tenho outros elementos além daqueles que estão presentes somente na proteína, tá? E aqui também é importante falar que elas normalmente atuam de forma independente, tá? Ou também podem atuar de forma cooperativa. Então, elas se ligam e aí elas vão desempenhar o papel bioquímico da proteína. Então, em resumo, eu tenho uma estrutura primária, tá? Que é como se fosse um colar de contas. Ali, nesse caso, eu já vou ter ela mais plana, tá? Como se eu tivesse numa folha, ela planinha ali. Depois disso, acontece a estrutura secundária. Por que secundária? Porque ela começa a mudar a sua forma, né? De se estruturar, de se ligar, e aí ela começa a fazer uma hélice, tá? Ou pensar ali no... Ai, como que é o nome do caderno, gente? Um aspiral, tá? Então, ela tem esse poder de rotacionar. A partir daí, o que era uma... Opa! Não, gente, vou voltar. Aconteceu. Calma aí. O que era simplesmente uma hélice, o que começa a acontecer? Ela começa a se enrolar, tá? E aí eu formo a estrutura terciária, e aí a estrutura quaternária acontece a ligação entre várias estruturas terciárias, que acontece somente nas proteínas oligoméricas, tá? Então, aqui eu tenho as proteínas fibrosas, aqui eu tenho as proteínas globulares, e a estrutura quaternária somente para as proteínas oligoméricas, que a gente vai falar depois do videozinho que a gente vai assistir, tá? Então, a gente vai ver aí um videozinho de 2 minutos sobre essa visão estrutural, então, da proteína. Gente, daí vocês só falam para mim, por favor, se o áudio está indo duplicado ou não, tá? Já vai começar, calma aí. Vou mostrar aqui para vocês como são formadas as estruturas das proteínas. Para início, devemos saber que são 4 estruturas diferentes. A primeira delas é a estrutura primária. Ela está presente em todas as proteínas. O que a forma é a cadeia de aminoácidos conectados por ligações peptídicas. Essa cadeia e esse alinhamento é o que caracteriza a estrutura primária. É importante saber que é essa forma que vai determinar todas as outras estruturas. E cada proteína tem uma estrutura primária diferente. O que pode variar é a quantidade de aminoácidos e a sequência que estão dispostos. E outra coisa importante é que existem 20 aminoácidos diferentes, então você pode imaginar quantas sequências são possíveis. Imagine essa estrutura primária enrolada sobre ela mesma. É assim que é a estrutura secundária. Ela tem uma forma em espiral ou helicoidal. E o que mantém essa forma e por que nos enrola? Porque existe entre os aminoácidos ligações de hidrogênio. Essa ligação ocorre entre o grupo amina e o grupo carbonila de outro aminoácido.
E ainda é possível enrolar a proteína secundária sobre ela mesma? Sim, é possível. E essa é a forma da estrutura terciária. Ela só ocorre quando a secundária dobra-se sobre ela mesma. Vai formando, então, um enovelado de proteínas, que também é mantida por ligações químicas. Normalmente são as de sulfeto. Mas ainda tem uma outra estrutura, a quaternária. Ela é formada pela união de várias estruturas terciárias. E quando as proteínas assumem essa estrutura, elas podem ser globulares, como é o caso da albumina do ovo, ou então fibrosas, que formam longos filamentos, como é o caso da queratina que forma as nossas unhas. E quando falamos em desnaturação, estamos falando do rompimento da estrutura quaternária, terciária ou secundária da proteína.我觉得，不管是亿万富翁也好，有钱没钱也好，捡垃圾、传递正能量，跟每个人的Então, gente, a gente tem aí esse videozinho rapidinho que eu achei interessante passar para vocês, tá? Que mostra ali mais fácil como que está acontecendo ali as ligações dessa estrutura, dessas ligações entre as estruturas e como que acontece ali essas estruturas, tá? E aí a gente vai falar sobre as principais proteínas presentes nos alimentos, né? As principais proteínas que a gente tem aí contato, que a gente conhece, no caso das proteínas que a gente tem aí nos alimentos. E aí a gente tem alguns tipos de proteínas. Então a gente vai começar falando sobre as proteínas simples, tá? As proteínas simples são aquelas que são denominadas homoproteínas. Por quê? Porque elas só têm proteína e são constituídas exclusivamente por aminoácidos, tá? Então, se acontecer uma quebra daquela proteína, ele só vai me dar como resultado aminoácido. Dentro dessas proteínas simples, eu tenho duas proteínas. Então, eu tenho as albuminas, tá? E as globulinas. Então, quando eu falo das albuminas, eu estou falando, né, de uma proteína que são de baixo peso molecular, tá? Então, ela tem menor peso molecular. Elas podem ser encontradas tanto nos animais como nos vegetais, tá? As albuminas eu consigo solubilizar na água, e eu tenho aí como exemplo tanto o plasma sanguíneo como a clara do ovo, que foi essa última partezinha do vídeo ali que a gente viu, tá? E aí, dentro das proteínas simples, eu também tenho as globulinas, aquelas que têm um peso molecular um pouquinho mais elevado, tá? Elas são encontradas tanto nos animais como nos vegetais também, e podem ser solúveis em água salgada. Então, além de ter água, sal, eu consigo ter ali a presença e solubilizar essa proteína, tá? Normalmente, essas proteínas são os anticorpos que estão presentes aí no nosso sangue e ou o fibrinogênio, tá? Então, são exemplos aí de proteínas globulinas, que fazem parte das proteínas simples. Então, essas proteínas simples, gente, é aquelas que mais simples, que vão ter somente aminoácidos. Então, ela não vai ter um ferro, ela não vai ter um metal, ela não vai ter outros compostos presentes ali, a não ser aminoácidos, tá? Ainda dentro das proteínas, então, das principais proteínas, daí eu vou ter as escleroproteínas ou proteínas fibrosas, tá? São aquelas que possuem peso molecular muito elevado, um pouquinho.
ela tem um peso molecular bastante elevado, tá? Elas são exclusivas dos animais, então eu não encontro essas proteínas nos vegetais, tá? E elas são insolúveis nos solventes orgânicos, tá? Então, eu não consigo solubilizar ela, por exemplo, em solventes que estão relacionados, que são solventes orgânicos, tá? Por exemplo, o que é, então, um solvente orgânico? O solvente orgânico é uma substância química orgânica, tá? Que tem uma certa volatilidade e solubilidade. Então, por exemplo, álcool, cetonas, éteres, entre outros, tá? Então, eu não consigo, no caso das escleroproteínas ou das proteínas fibrosas, solubilizar em álcool, por exemplo, tá? Então, isso também é uma característica que a gente precisa entender, porque se eu vou desenvolver um produto, se eu vou trabalhar com algum tipo de alimento, eu preciso entender aonde que eu vou utilizar essa proteína para que ela seja solubilizada, para que ela seja absorvida pelo organismo, tá? E aí, dentro das escleroproteínas, eu vou ter o colágeno, a elastina, a queratina, que está bastante relacionado aí com a nossa estrutura de pele, né? Então, é o colágeno, que vai estar aí presente nas nossas peles, a queratina, que vai estar presente nas nossas unhas, nos nossos cabelos, tá? Então, essas proteínas vão ser utilizadas para isso. Então, é bem legal a gente pensar, porque, por exemplo, vou fazer uma bebida para mulher, tá? Que tem uma concentração baixa de álcool, mas que tenha colágeno. Pode ser, eu posso inventar uma bebida dessa. Só que daí eu vou ter que entender que eu não vou conseguir solubilizar essa proteína nesse álcool, tá? Então, é muito importante a gente pensar nisso quando a gente vai desenvolver um produto, o que solubiliza onde, qual que é a importância de cada um, e assim por diante, tá? E aí, né, então eu tinha as proteínas simples, que vão ser as albuminas, as globulinas, tem as escleroproteínas ou proteínas fibrosas, tá? E aí eu vou ter as proteínas conjugadas, que também podem ser denominadas como heteroproteínas. Por que heteroproteínas? Porque elas são ligadas com outra coisa além da proteína, tá? Então, elas vão ser constituídas por aminoácidos, por uma cadeia de aminoácidos, mais outro componente não proteico, tá? Então, a gente tem aí alguns exemplos de proteínas conjugadas. Então, eu tenho, por exemplo, as cromoproteínas, tá? Qual que é o grupo que vai fazer a ligação aí com esses aminoácidos, tá? Que a gente fala de grupo prostético. É o pigmento, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter a hemoglobina, a hemocianina, os citocromos, que são proteínas, mas que são ligadas com outro grupo que não é somente aminoácidos, tá? Aí a gente tem as fosfoproteínas, tá? Então, que vai ser ligada com o quê? Aminoácido mais ácido fosfórico, tá? Então, que vai ter o fósforo ali, que a gente precisa no nosso consumo diário, né, para a gente ter aí algum benefício. Então, um exemplo disso são as caseínas, que estão presentes no leite, tá? Aí eu vou ter as glicoproteínas, tá? O grupo prostético é o carboidrato, e a gente tem como exemplo a mucina, tá? Então, é uma proteína chamada mucina, que vai estar presente no muco, tá? O que é muco? Por exemplo, eu vou falar uma coisa um pouco nojenta, mas é para vocês entenderem. O catarro, enfim. No entanto, se você, né, catarrar ali na pia do seu banheiro, vou dar um exemplo meio nojento, mas real. E aí você não lavar, né, que acontece, algumas pessoas são meio esquisitas. Aí você deixa ali aquele muco ali, tá? O que acontece? Você pode ver, gente, que enche de formiga, tá? Por quê? Porque tem carboidrato ali na presença daquele escarro que você fez. Então, tá? Porque tem ali a proteína mais o carboidrato. Por isso que muitas pessoas às vezes falam que, infelizmente, dá até nojo de falar, que o catarro, por exemplo, é muito bom nutricionalmente falando, tá? Aí eu vou ter, além, né, da glicoproteínas, eu tenho as lipoproteínas, que vão estar ligadas ao lipídio, tá? Que normalmente são encontradas na membrana celular e no vitelo dos ovos, tá? Então, formam aí, para eu formar
essa proteína conjugada, eu preciso aí do lipídio, tá? Para formar, então, essa proteína. Então, sempre lembrando que é um aminoácido mais um grupo não proteico, tá? Então, nesse caso, o grupo não proteico é o lipídio. E aí eu vou ter o núcleo proteínas, tá? Que vai ligar, então, uma cadeia de aminoácidos mais o ácido nucleico. E aí, nesse caso, eu vou ter, por exemplo, tá? A ribonucleoproteínas e a desoxirribonucleoproteínas, que vai formar aí as minhas, o meu DNA e o meu RNA. Então, para vocês verem como que proteína é muito importante, né? Se a gente for lembrar do que a gente falou na aula passada, vem de proteios, né? Que é o primeiro, então, a maior necessidade, é o que a gente mais precisa consumir no dia a dia, é o que vai trazer benefícios aí para a nossa saúde. Não que eu tenha que deixar de consumir carboidrato ou lipídio, mas eu preciso sempre consumir aí proteína, tá? E aí, proteína de vários tipos, tá? Porque às vezes a gente acha que proteína é só a proteína da carne, tá? E aí, só para a gente voltar ali, gente, para não ficar dúvida, né? O que é vitelo dos ovos, tá? É quando o ovo ainda é muito novinho, tá? Então, se a gente for pensar num vitelo animal, eu tô falando quando ele não tem nenhum ano. Então, o vitelo do ovo é quando ele tá ali ainda se formando, tá? Que é o que vai formar ali o embrião. E aí, eu tenho as proteínas derivadas, tá? O que é as proteínas derivadas? É as proteínas que formam-se a partir de outras proteínas. Então, acontece uma reação, por exemplo, de desnaturação ou um processo de hidrólise, tá? E aí eu tenho a formação de outras proteínas. Então, a gente tem como um exemplo, tá? As proteoses, tá? Então, as proteoses, elas se quebram durante a digestão, e aí ela vai se formar peptonas e a partir daí polipeptídeos, tá? Então, é essa forma que a gente vai ter aí as proteínas derivadas. Então, a gente pensar, proteínas derivadas. Eu tenho uma proteína grande lá, tamanho gigante. Ela quebrou, eu ainda continuo tendo proteína. Não quer dizer que eu não tenho, que eu perdi tudo, tá? Ela continua sendo proteína, não tem só aminoácido, eu tenho ligações proteicas, tá? E que vai trazer algum benefício aí para o nosso organismo. Aí, a gente tem as proteínas estruturais, tá? Então, quando eu falo das proteínas estruturais, é a proteína que vai me dar estrutura em algum local, tá? Então, dentro das proteínas estruturais, a gente tem aí alguns exemplos, né? Que é bastante importante a gente falar e entender por que a gente precisa consumir. Então, o primeiro aí, o colágeno, né? Que as mulheres, principalmente, buscam muito o consumo de colágeno, suplementam depois, né? Numa idade mais avançada, elas acabam consumindo muitas vezes gelatina. Pessoas que estão em fase de emagrecimento também têm que consumir uma grande quantidade, tá? Por quê? Para oferecer uma certa resistência para esse organismo que está me perdendo água, porque quando a gente emagrece, eu estou perdendo gordura, estou perdendo proteína, estou perdendo carboidrato, estou perdendo água. Então, assim, imagina assim, eu tenho um negócio que era cheio, aí eu emagreço, ele faz o quê? E aí vai sobrar coisas, né? O colágeno, gente, a gente pode encontrar em grande quantidade nos tendões, nas cartilagens e nos ossos, tá? E aí, quando eu falo de colágeno, muitas vezes, eu falo assim, eu quero consumir colágeno. Eu tenho 2 tipos de colágeno que eu posso consumir, tá? Eu tenho colágeno que normalmente são para os tendões, cartilagens e ossos, e tenho o colágeno que eu utilizo para a pele, tá? Então, eu tenho o tipo 1 e o tipo 2. Então, eu preciso saber o que eu quero, tá? Para comprar o colágeno sempre certo, tá? Então, também está presente na pele, ele vai trazer essa resistência. Então, a mulher perde muito mais do que o homem, tá, gente?
porque a mulher tem menos musculatura do que o homem, pela presença dos hormônios, enfim. E aí a mulher ela acaba consumindo bastante colágeno para não enrugar, né? Não que o homem não enrugue, o que o homem não vai fazer isso, mas é menor, tá? Nos ossos, ele tem o colágeno vai garantir ali a resistência, tá? E resistência, tá? Não é rigidez, não é dureza. O cálcio que determina a rigidez. E eu preciso também consumir cálcio. E a mulher normalmente precisa consumir mais ainda por causa da sua formação, tá? Daquilo que tem ali no organismo dela. Além disso, eu tenho as proteínas estruturais que a gente chama ali de queratina, tá? Que ela vai estar presente no cabelo, na pele, na unha, e nos animais, tá? E além, né, dela estar ali presente nesses órgãos do nosso corpo, então na pele, nas garras, nas unhas, no bico, nos pelos, tá? Ela vai garantir impermeabilização da superfície. Então a queratina, gente, ela impermeabiliza. Então vamos pensar lá no fio de cabelo, né? Eu tenho lá o fio de cabelo. Eu vou ter, ela vai impermeabilizar para quê? Para que aquele fio de cabelo, por exemplo, não perca água para o meio externo e não ganhe água para o meio externo, para o meio interno. Então, acontece isso. Lembra que semana passada, quando a gente estava falando de proteínas, eu comentei que se a gente tivesse em sala, né, a gente ia fazer que é o que acontece normalmente quando as mulheres fazem hidratação ou fazem alisamento no cabelo, enfim. E normalmente a gente abre toda a cutícula do cabelo, faz a limpeza dessas cutículas, tá? Porque com o tempo a gente vai abrindo ela, é normal. E aí depois disso, o que a gente faz? A gente passa queratina. E normalmente o fio, o que acontece com o fio? Ele fica mais inteiro, tá? Mas ele deixa de ter aquelas escamas todas abertas, e ele vai fechando e vai acontecendo ali a impermeabilização daqueles cabelos, tá? E aí isso também vai acontecer no casco, né, da tartaruga, nos animais, então isso tudo auxilia aí no funcionamento do organismo, para que ele não perca muita água e assim por diante, tá? Além disso, eu tenho, né, como proteína estrutural, a actina e a miosina, que eu creio que vocês vão ouvir falar bastante com a professora Vitória, tá? Por quê? Porque ela é fundamental para o funcionamento e para a produção da carne, tá? E por quê? Porque ela está presente na musculatura do nosso organismo. Então, esses componentes dos músculos, tá? Ela faz parte desses componentes do músculo. Então, essas duas proteínas, elas vão auxiliar no processo de contração, tá? E vocês entenderam. O processo de contrair ou não contrair para fazer o processo de movimento, tá? Então, ela auxilia nisso. Então, por isso que a gente precisa comer carne, porque, além disso, a gente tem essas proteínas bastante específicas que vão trazer benefícios para o nosso organismo, tá? E a albumina, tá? Que é a proteína mais abundante no nosso sangue, tá? Na parte líquida do sangue, que a gente vai chamar de plasma, tá? E que vai garantir uma pressão osmótica. Então, o que é pressão osmótica? Ela não vai perder sais ali, o sangue, ele não vai perder sal ali pro meio, tá? E também ele garante uma viscosidade. Quem já cortou o dedo, pegou o sangue não é magro, ele é bastante viscoso. Não é viscoso igual um doce de leite, mas ele é mais viscoso do que um leite, por exemplo, tá? E também a albumina vai estar presente aí na clara do ovo, tá? Não é na gema, é na clara, então na partinha branca, e que vai servir como reserva alimentar para o crescimento do embrião ali do frango e de todos os animais que são onívoros. Gente, uma coisa muito importante, quando a gente fala daí da albumina, a gente fala muito sobre consumo de proteínas que o pessoal que faz academia consome e tudo mais. Muitos deles consomem a própria albumina, tá? Por quê? Porque tem uma grande concentração aí de proteínas, tá? Não é tão caro, não que seja barato, mas não é tão caro, e aí ele consegue absorver aí essas proteínas, ou até mesmo consumindo o ovo, tá? Só a clara do ovo, então, que vai garantir aí
uma concentração boa de proteínas presentes no organismo. E aí, né, a gente falou na aula da semana passada sobre a classificação das proteínas, mas aqui a gente vai falar da classificação das proteínas, né, mais relacionadas com a sua função biológica e alguns exemplos, tá? Então, vocês lembram que a gente falou das proteínas enzimáticas, transportadoras, nutritivas e de reserva, contráteis e de movimento, estruturais, de defesa, hormonais ou reguladoras, tá? E aí a gente tem alguns exemplos, né? Então, onde que a gente encontra esse tipo de proteína? Então, as proteínas enzimáticas, a gente pode falar, por exemplo, da tripsina, da hexoquinase, tá? As proteínas transportadoras, daí eu já vou ter hemoglobina, mioglobina, albumina do soro, tá? Normalmente do soro do leite. Proteínas nutritivas e de reserva, aí eu já vou ter a ovoalbumina, então as que está presente no ovo, a caseína do leite, a ferritina, tá? Até, gente, é muito importante quando eu falo de nutritivas e de reserva e falo da ferritina, por exemplo, uma pessoa que tem anemia, normalmente ela faz análise de ferro e análise de ferritina. Eu não consigo saber se a pessoa tem anemia avaliando só um desses itens. Tem lá outros testes que faz tudo junto para avaliar, tá? Mas a ferritina, ela vai fazer o quê? Ela vai reservar, né, ferro, tá? Então, isso é uma característica e é importante a gente ter ali presente no nosso organismo. Aí eu tenho as proteínas contráteis e de movimento, que a gente comentou, que é a actina e a miosina. Proteínas estruturais, que a gente também comentou, a queratina, o colágeno. Proteínas de defesa, tá? Que vão defender o organismo contra ataques de micro-organismos. Então, eu tenho os anticorpos, eu tenho o fibrinogênio, eu tenho a trombina, tá? Que vai, por exemplo, fazer o ataque para não acontecer uma trombose. Tem o veneno das serpentes ou das cobras, que, eu tomei, tive uma picada de serpente ou de uma cobra. Eu consumo, tá? A gente faz ali, pega a proteína ali daquela serpente para fazer um antígeno para defender o organismo, tá? E aí eu tenho as proteínas hormonais ou reguladoras, como, por exemplo, a insulina, que vai regular, né, a quantidade de açúcar presente no organismo. Então, quando uma pessoa tem diabetes ou doenças relacionadas com a absorção do carboidrato, normalmente, ou ela tem falta de insulina, ou ela tem muita insulina, tá? Vai depender aí do tipo de doença. E aí eu também tenho, por exemplo, o hormônio do crescimento. Muitas crianças que são muito pequenininhas, que não crescem, não se desenvolvem de forma adequada, muitas vezes acabam consumindo ali, tomando injeções, tá? De acordo com o médico, de acordo com a necessidade, para que aconteça ali o crescimento, né, daquele indivíduo. Então, a gente também tem proteínas que a gente chama de hormônio do crescimento. Então, esses são alguns exemplos, né, de proteínas relacionadas com a sua função biológica. Aí, né, a gente já falou, né, de algumas proteínas, de acordo com as suas características estruturais. Então, eu tenho as proteínas simples, que são essas, né, que a gente comentou, que são somente de cadeias polipeptídicas ou de aminoácidos, e as conjugadas, que vai ter a proteína, o aminoácido, mais um grupo prostético. Então, a gente tem aí, a gente já comentou algumas, aqui tem outras, tá? Então, eu tenho a lipoproteínas, que vai ser, por exemplo, o lipídio, que está bastante relacionado, gente, com o colesterol, tá? Então, isso é bastante importante a gente também entender. Quem quer seguir na área da nutrição, quem quer ir para a área da medicina, ou de análise laboratorial, normalmente a gente faz análise dessa proteína para saber ali o LDL, o colesterol bom, o colesterol ruim, tá? A gente tem daí também a glicoproteínas, que a gente comentou lá sobre o muco, mas aqui a gente está falando, outro exemplo, né, das imunoglobulina G, tá? As fosfoproteínas, então a gente tem a caseína do leite, a ovoalbumina. Hemoproteínas, tá? Que é normalmente o ferro M, que é aquele, gente, que a gente consegue absorver melhor, que é quando a gente fala que o pessoal fala que o vegano, não tenho nada contra, mas o vegano vai consumir, não vai ter esse ferro, tá?
que está presente normalmente na hemoglobina. Por quê? Esse ferro M, tá? Ele tem uma absorção melhor e maior do ferro, tá? Quando eu falo do ferro M. E aí, que é o diferente nos ferros presentes nos vegetais, tá? Na proteína vegetal, que não vai ter esse ferro M, tá? Vai ser outro tipo de ferro. Aí eu tenho a flavoproteínas, tá? Que vai fazer a ligação dos nucleotídeos da flavina mais os aminoácidos. E também tenho outros exemplos como metaloproteínas, que eu comentei com vocês, que é a ferritina. Então, eu tenho a proteína, os aminoácidos mais o ferro. Tem o zinco, que vai dar ali o álcool desidrogenase. E o cálcio, que vai fazer a calmodulina, tá? São exemplos aí, então, de proteínas conjugadas. A gente tinha falado algumas antes e agora a gente está falando outras. E aí a gente tem, né, a classificação das proteínas, que a gente também já falou disso, mas é bom a gente relembrar e gravar isso bem. As proteínas globulares, que são aquelas proteínas que vão se formar como se fosse uma bola e que são solúveis em água, tá? Que é, por exemplo, as proteínas que estão presentes no leite, tá? Por quê? Porque ela está misturado ali com a parte aquosa da molécula. Então, a gente tem o exemplo, as enzimas, as albuminas, que vai fazer o processo de transporte, a hemoglobina, que vai transportar o oxigênio das hemácias, tá? Aí eu vou ter as proteínas fibrosas, que são aquelas que vão ter uma forma mais alongada, tá? Normalmente elas são insolúveis e elas têm um desempenho bastante estrutural. Então, elas estão bastante relacionadas com a estrutura dos sistemas biológicos. Então, a gente tem, que a gente já comentou bastante, o colágeno, a queratina e a elastina, tá? Então, estão presentes aí também no nosso organismo. E aí, a gente vai entrar na segunda parte da aula, tá? Sobre as alterações que podem acontecer nas proteínas, tá? Que é a mesma coisa que a gente comentou lá no caso dos carboidratos. Então, existem algumas reações que podem alterar a minha proteína. Então, quais são essas alterações? Então, a principal que a gente fala é sobre a desnaturação das proteínas. Quando eu falo desnaturação, o que é desnaturação? É quando eu tenho uma proteína e ela sai da sua forma natural, tá? E aí ela vai me dar ou só aminoácidos, ou ela vai me dar aminoácido mais um grupo protético, ou ela vai me dar outras proteínas, né, como as proteínas derivadas e assim por diante. Então, e quando acontece ali a substituição dos aminoácidos na cadeia de proteínas, também se altera as estruturas secundárias e terciárias, tá? E aí, existem fatores que são responsáveis em fazer essa modificação da proteína, tá? Sem que haja modificação na sequência dos aminoácidos. Então, eu tenho como mudar um aminoácido, e aí eu tenho alteração na estrutura, mas eu também tenho como mudar essa estrutura, tá? A partir de alguns fatores. Que fatores são esses? Gente, é muito simples. São os fatores que alteram quase tudo, principalmente quando a gente fala de alimentos. Temperatura, então elevação da temperatura, tá? Ou alteração do pH. Isso vai fazer com que altere aí os meus produtos, a minha proteína, tá? Então, é bastante interessante a gente falar dessa desnaturação, tá? Então, quando acontece, então, o aumento da temperatura ou a diminuição da temperatura, né, o que vai acontecer? Vai acontecer uma modificação na sua configuração espacial e a gente fala que ela perde as suas propriedades biológicas naturais. Não quer dizer que a gente vai perder os aminoácidos, vai mudar tudo, enfim. Quer dizer que, na verdade, a gente vai ter uma alteração e eu posso, daí, não ter mais aquela função que eu tinha, tá? Essa proteína, ela acabar formando outra função. Por isso que na semana passada eu comentei com vocês pedi para vocês fazerem aquele resuminho sobre os aminoácidos, porque muitas vezes o que vai importar para a gente é o aminoácido que está presente ali naquela proteína, tá?
E aí, quando acontece ali a quebra, né, acontece esse processo de desnaturação, essas proteínas, elas começam a mudar, tá? E elas começam a constituir novas dobras ou novas ligações, tá? De que forma? Ao acaso. Então, ela pode daí ligar qualquer coisa, com qualquer coisa. E aí eu posso ter perda ali nas minhas características proteicas, tá? Como, por exemplo, né, vamos pensar num que a gente viu até no videozinho ali. O ovo, né? Quando a gente pega um ovo, quebra o ovo, coloca ele numa temperatura, o que acontece? Ele acaba se desnaturando, ele acaba formando uma nova proteína, tá? Como, por exemplo, a albumina da clara do ovo. Eu não consigo reverter esse processo, tá? Então, quando ela é natural, né? Quando ela tá crua, tá? Na sua forma natural, ela é transparente e fluida, né? Então, ela flui de uma certa forma, ela é bastante viscosa, mas ela flui. Mas quando eu cozinho ela ou aumento a temperatura, o que acontece? Ela se torna branca e ela fica consistente, ela não tem mais esse processo de fluidez, tá? E normalmente, quando essas proteínas, elas se desnaturam, elas se tornam insolúveis, tá? Independente se água, álcool, enfim. Então, isso também é bastante interessante a gente pensar. Então, uma coisa muito normal que a gente vê é o ovo, tá? Que todo mundo, seja cozido, que seja frito, mas qualquer um que a gente utilize temperatura, tá? Por exemplo, se eu pego um ovo, tá? E misturo ele e coloco lá na panela e faço, né? Ele tem uma característica, tudo bem? Ele vai formar ali praticamente uma só solução, né? E aí a gente faz um omelete, enfim. Agora, se eu pegar o ovo, para vocês entenderem como que acontece essa desnaturação, esse processo. Se eu pego esse ovo, tá? Eu cozinho ou eu frito ele, que seja, fritei ele. Aí depois vou tentar misturar a gema com a clara, o que acontece? Eu não consigo mais fazer essa mistura. Eu não consigo mais solubilizar esses dois um no outro, tá? Então, ali acontece o processo de desnaturação dessas proteínas, tá? Então, quando eu falo, então, dessa desnaturação, né? A sequência de aminoácidos, normalmente, ela não se altera, tá? E nenhuma ligação é rompida. Por quê? Porque, normalmente, ela vai formando o quê? Ela vai formando proteínas primárias, tá? De estrutura primária, tá? Então, as propriedades biológicas não dependem simplesmente das características fisicoquímicas da proteína e não depende simplesmente da estrutura primária, tá? Mas esse é o fator principal para determinar como essa proteína vai se apresentar, tá? Gente, aqui, né, nesse segundo item, fala que algumas proteínas, às vezes, conseguem se recuperar da sua configuração espacial normal, né? Então, eu desnaturo e depois eu renaturo, tá? Mas isso é muito difícil acontecer, tá? Mas quando há utilização de temperatura, tá? Ou alteração intensa do pH, essa renaturação é praticamente impossível de acontecer, tá? Como, por exemplo, a cara do ovo. Se ela se solidificar, eu não consigo mais tornar ela líquida, tá? Então, eu tenho ali os níveis, então, de organização, né, da estrutura. Então, ele normalmente vai destruir a proteína quaternária, terciária e secundária, tá? E muitas vezes ele não atinge a estrutura primária, tá? Então, isso também é bastante importante a gente falar. E aí, quando acontece essa desnaturação, normalmente as proteínas, elas acabam perdendo as suas funções biológicas, tá? Mas os aminoácidos, eles não são perdidos, então eu tenho ali a característica e a função do aminoácido em específico.
Então, quais são os fatores que podem, né, afetar as proteínas? Eu tenho, então, pH, temperatura, pressão, hormônios, presença de metal, entre outros, tá? Esses fatores, eles são bastante decisivos, tá? Eles vão gerar uma grande alteração, principalmente nas estruturas terciárias, tá? Porque elas são bastante sensíveis a qualquer mudança desses fatores, tá? E aí, esses fatores podem gerar tanto desnaturação reversível ou desnaturação irreversível. Gente, quando eu falo da desnaturação reversível, é muito difícil a gente encontrar uma desnaturação reversível, tá? A irreversível é mais comum. Então, um exemplo, se vocês forem aí na casa de vocês agora, pegarem um copo de leite e jogarem vinagre, tá, ou limão, o que vai acontecer? A proteína ali do leite, ela vai se desprender de todo o leite, de toda a parte aquosa, e eu vou desnaturar a proteína do leite, tá? No entanto, ela vai formar vários gruminhos em cima. É bem visível. Eu não consigo depois voltar essa proteína para o estado natural que era, junto com o leite, toda ligadinha, bonitinha, tá? Então, por isso que a gente fala aí que a desnaturação normalmente é irreversível, tá? E aí, um dos fatores mais importantes, tá? É a temperatura. Então, o que acontece com a temperatura? Então, normalmente, né, a gente tem uma reação que a gente já comentou, que é a reação de Maillard, que acontece quando acontece o cozimento ou a presença de temperatura, né, em alimentos que tenham carboidratos e aminoácidos. Então, acontece a condensação. Tanto o carboidrato como o aminoácido, os açúcares e os aminoácidos vão começar a se ligar e vai acontecer aí a formação e a reação de Maillard, tá? E aí, nesse processo, tá, dessa reação de Maillard, esses compostos, que normalmente são incolores, eles começam a se rearranjar, então eles começam a se religar a outros, tá? E aí eles se desidratam, e aí por isso que começa a formar aqueles intermediários amarelos, que no final podem ser convertidos em produtos de cor vermelha ou marrom, que é o que acontece, por exemplo, no doce de leite, no pão, na carne e assim por diante, tá? E aí, quando a gente fala dessa reação de Maillard, a gente quer que isso aconteça, né? Que mude o aspecto visual dos bolos, das pizzas, dos pães, entre outros, tá? E um aspecto que a gente não quer que aconteça é o escurecimento do leite, que acontece quando a gente aquece esse leite por muito tempo, tá? Eu aqueci lá 5 minutos, não vai escurecer, mas aqueci 25, aí já começa a escurecer aí as minhas proteínas. Em altas temperaturas, então, os aminoácidos, eles acabam interagindo com açúcares redutores, tá? E aí, essa reação me produz cores específicos, aromas específicos e sabores específicos desse alimento cozido. Que é, por exemplo, se vocês pegarem um pão, tá? Assar ele. Sei lá, vamos supor que um pão francês, tá? Demore 30 minutos para assar. Com 20 minutos, eu tiro esse pão. A cor é bem branquinho, o aroma é quase imperceptível, tá? E o sabor também, muitas vezes, não é agradável. Agora, se eu espero os 30 minutos, que seria o ponto ideal, que não é nem torrado e nem branco, tá? Eu já vou ter um pão com um sabor mais saboroso, ele tem uma cor mais bonita, ele tem um aroma, né, que até incendeia ali o local onde ele está sendo feito, e assim por diante, tá? E aí, só como curiosidade, a reação entre proteínas e carboidratos, que é a reação de Maillard, ela foi descrita em 1912 por Louis Camille Maillard, e que dá o nome aí para a nossa reação de Maillard. Gente, a reação de Maillard é uma coisa que vocês precisam entender, visualizar, e para que a gente possa ter outros processos, né? Então, a gente pega aqui a bioquímica, né? E aplica ela na tecnologia, na produção dos alimentos, entre outros, tá? Então, por isso que é bastante importante a gente falar aí das proteínas e dessas reações. Aí a gente vai ver um pouquinho da desnaturação proteica, tá?
que acontece no... Ai, fugiu o nome. Só um pouquinho, gente. Nossa, me perdi. A gente vai ver um vídeo, então, sobre desnaturação das proteínas, tá? Que é o que acontece na gelatina. Então, que a gente viu aí a parte teórica, e a gente vai ver um pouquinho o que acontece ali com o processo, tá? Esta famosa sobremesa de gelatina, na verdade, é um bom exemplo do processo de coagulação das proteínas em um reticulado tridimensional, que aprisiona moléculas de água para produzir um gel semissólido. Esta animação explica a química por trás desse processo. As proteínas são sintetizadas pela polimerização de ácidos aminados. A polimerização ocorre através da formação repetida de ligações peptídicas, o que conecta os aminoácidos individuais em uma cadeia. Existem 3 características estruturais que influenciam na forma tridimensional de uma proteína solúvel em água. A estrutura primária é a ligação peptídica entre os aminoácidos individuais, o que cria uma longa cadeia de ácidos aminados ligados. Estas longas cadeias de aminoácidos polimerizados possuem projeções hidrofóbicas, repelem a água, e hidrofílicas, atraem a água, que estão orientadas perpendicularmente ao plano da cadeia, como se pode ver nesta ilustração de uma crescente cadeia de proteína. A estrutura secundária é a hélice formada na cadeia de proteína, como resultado das ligações de hidrogênio e outras forças fracas. A estrutura terciária é criada quando as moléculas de proteína dobram-se sobre si mesmas, colocando as pulsões hidrofóbicas direcionadas para o interior e as pulsões hidrofílicas para o exterior. Várias regiões helicoidais podem existir em diferentes porções da molécula. Quando a proteína é dobrada e redobrada para atingir a sua configuração mais estável, ela terá mais resíduos hidrofílicos no exterior, e os resíduos hidrofóbicos serão dirigidos principalmente para o interior. Quando as proteínas naturais são submetidas a um tratamento físico ou químico, suas estruturas mudam, e elas se tornam antinaturais. Chamamos esse processo de desnaturação. Neste exemplo, o aquecimento da solução transfere energia para as moléculas da proteína. Essa energia adicional é suficiente para quebrar as forças relativamente fracas que a proteína possui em suas configurações terciárias e secundárias. À medida que o processo de desnaturação prossegue, a molécula de proteína se desdobra mais e mais. E as regiões hidrofóbicas dirigidas para o interior se tornam expostas no exterior da molécula. As ligações peptídicas são em grande parte hidrofílicas. Uma vez que estes segmentos são liberados uns dos outros, eles atraem moléculas de água. Com isso, as moléculas de água são retidas em estreita proximidade com as cadeias proteicas. As porções hidrofóbicas das moléculas também são expostas. Esta situação é desfavorecida pois as porções hidrofóbicas das moléculas não são estáveis num ambiente aquoso. Assim, depois dos desdobramentos, as regiões hidrofóbicas nas moléculas de proteínas individuais vão se associar com as regiões hidrofóbicas em outras moléculas de proteínas. Esta situação favorece a associação dessas moléculas de proteínas em estruturas tridimensionais aleatórias cada vez maiores. As moléculas se agregam em conjuntos grandes e insolúveis em água, que são reunidos aleatoriamente. Como as proteínas se desnaturam, as estruturas entreliças crescem de forma amorfa e atraem as moléculas de água do solvente nas estruturas semelhantes às células. As moléculas autoassociadas de água se aderem à superfície das regiões hidrofílicas da proteína, enquanto que as regiões hidrofóbicas da proteína se dissolvem mutuamente e fornecem a energia para manter a estrutura. Como este processo continua de forma irreversível, todas as moléculas de proteína são recrutadas para essa grande massa insolúvel em uma estrutura organizada aleatoriamente, que contém moléculas de água aprisionadas
tridimensionadas. Um exemplo da consequência do desdobramento e da reassociação das moléculas de proteínas é a coagulação da clara do ovo. Fritar um ovo não é mais complicado do que desnaturação da proteína do ovo. O conjunto de moléculas de proteína irreversivelmente desnaturadas resulta na formação de um gel sólido. O gel aprisiona moléculas de água no interior de uma estrutura semissólida, o qual mantém a sua forma em condições normais. Outros exemplos de proteínas desnaturadas montadas em estruturas tridimensionais incluem o cozimento do pão crescido pelas leveduras, a coagulação das proteínas da carne durante o cozimento, em produtos tais como cachorros quentes, e na solidificação da gelatina durante o arrefecimento de uma solução. A desnaturação e a coagulação das proteínas são processos complexos e irreversíveis, mas o estudo da desnaturação permitiu-nos compreender melhor a estrutura tridimensional das proteínas naturais. Daí é legal ver esses videozinhos, gente, porque a gente consegue entender como que vai acontecendo, porque não tem como fazer, né, esses desenhos tudo bonitinho, enfim. Por isso que eu gosto de passar esses vídeos, que eu acho que a gente vai ver, visualizando como que está acontecendo essas alterações e essas reações. E aí agora, né, para eu matar vocês um pouquinho de fome, a gente vai falar sobre... os alimentos ricos em proteína, né? Deixar vocês aí com apetite, né? Para almoçar bem aí daqui a pouco, tá? Então, alimentos ricos em proteína. Então, a gente vai ter a alcatra bovina grelhada, tá? Que é uma carne vermelha e é bastante rico em proteínas e nutrientes. Então, é um alimento, né? A gente está falando da alcatra, mas a gente poderia falar de outros, tá? Mas na alcatra a gente tem uma grande quantidade, uma grande concentração de proteínas, tá? E a alcatra, a carne vermelha, além disso, ela tem substâncias fundamentais para o nosso crescimento e desenvolvimento humano. Além disso, né, é um alimento que contém grande quantidade de ferro, tá? Que vai prevenir a anemia, tá? Principalmente em grupos de risco, como crianças, gestantes, idosos. E hoje a gente pode falar também dos bariátricos, tá? Por exemplo, normalmente quem faz uma bariátrica, ele tem uma absorção diferenciada. E aí muitos acabam tendo anemia que precisa tratar. E aí, fazendo consumo aí de carnes e os seus derivados, a gente consegue aí minimizar, né, essa anemia. Além disso, né, os nutrientes presentes aí na alcatra ou na carne bovina, eles vão ser fundamentais para a formação das hemoglobinas, tá? Então, a gente precisa do ferro, né, para formar essa molécula M, que vai se ligar e vai formar a hemoglobina, através de ligações entre globina, que vão ser sintetizadas ou quebradas pelo ribossomo, que vai daí formar, né, a hemoglobina. Então, por isso que é importante aí a gente consumir carne vermelha, tá? E aí, gente, tem ferro em alimentos vegetais? Tem. Não estou falando que não tem. Só que ele não tem a presença da molécula M, que é aí que daí pode acontecer aí a presença da anemia, tá? Além disso, né, a alcatra ela vai fornecer minerais, né, como o zinco, tá? Que auxilia no metabolismo e na absorção e na quebra das proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. A cada 100 gramas, tá, de uma alcatra grelhada, eu tenho aí aproximadamente 32 gramas de proteína, tá? Então, é grelhada, gente, não é nela seca. Então, eu tenho 100 gramas, que tem a água, tem tudo ali ainda presente naquele alimento, eu ainda assim tenho 32 gramas de proteína. Coxa de frango, também a gente tem uma grande quantidade aí de proteína, tá? A coxa de frango assada, ela tem um destaque nutricional, por quê? Porque ela é fonte proteica, ela auxilia na formação e na reparação dos tecidos do nosso organismo, tá? E a cada 100 gramas de frango, de coxa de frango, tá? Porque se eu falar da proteína
presente no peito de frango, eu já vou ter uma outra quantidade de proteínas, tá? Então, na coxa de frango, a cada 100 gramas, eu tenho 28,5 gramas de proteína, tá? Então, a gente pode entender aí, avaliar qual que é o ideal a gente consumir. E aí, uma coisa muito importante, gente, é que esse ferro M, tá? A molécula M, ela vai estar presente somente nas carnes vermelhas. Nas carnes brancas, não vão estar, tá? Além disso, a gente tem o salmão assado, tá? Então, o salmão assado, ele vai ter uma grande quantidade de proteínas, que vai auxiliar aí na necessidade diária, né, de consumo que a gente tem. E, além disso, ela vai ter uma grande presença de gorduras insaturadas, que a gente conhece como as boas gorduras, tá? Então, vai auxiliar aí bastante também quando a gente fala das boas gorduras, ele me auxilia, eu vou estar consumindo gordura, mas ele vai me auxiliar a não ter problemas do coração, doenças coronárias, entre outros problemas, tá? E normalmente, tá? Pessoas que fazem prática de musculação, por exemplo, ou de exercícios mais radicais, normalmente tem um baixo consumo de gordura, tá? E por isso que muitas vezes eles acabam consumindo o próprio salmão, tá? Por quê? Porque eles querem ter a máxima definição possível, né? Então, se eu tenho gordura, eu não vou ter aquelas barrigas trincadas que a gente vê, e aí o alto consumo de proteína. Então, eles precisam diminuir a gordura e aumentar a proteína. E o salmão ou o peixe, tá? Ele vai ter uma quantidade adequada de gorduras, tá? Que são bastante essencial a esse processo de hipertrofia. Então, a cada 100 gramas de um salmão assado, tá? Pronto já, gente. Não estou falando dele cru, estou falando dele pronto. Ele vai ter aí 24,7 gramas de proteína. Então, é bem interessante a gente falar aí desse produto. O ovo, tá? A qualidade da proteína do ovo, ela só perde, tá? Para o whey protein, que é o que a gente mais ouve falar, que hoje em dia a gente já encontra whey proteins nacionais de alta qualidade, de alto valor biológico, tá? Então, ele tem o ovo, né? No caso do ovo, ele tem um alto valor biológico, tá? E também tem uma grande quantidade de ômega 3, que também é importante aí para o sistema imunológico, tá? E que vai auxiliar nessa recuperação dos treinamentos. Então, por isso que muita gente consome aí bastante ovo na dieta quando faz musculação ou exercício de alta potência, tá? Da clara do ovo, então, que a gente faz a albumina, tá? Que é uma proteína de alto valor biológico, que tá, a albumina ela vai estar presente, então, no ovo, no leite e no sangue, tá? E aí, normalmente, a gente consome através do ovo ou do leite, tá? O ovo, ele é bastante, então, utilizado pelos praticantes de musculação, por ter uma fonte proteica de fácil acesso, tá? Então, tem baixo custo e muita qualidade. Por quê? Porque a proteína do ovo, ele tem diversos tipos de aminoácido presente que vai formar aquela proteína, tá? Por quê? Porque tem proteínas que eu só vou ter ali na sua configuração alanina, por exemplo. Mas tem proteínas que eu vou ter alanina, guanina, tiamina, isoleucina, leucina, enfim, várias outras moléculas. Então, por isso que o ovo é bastante interessante a gente consumir, tá? Além disso, né, essas proteínas, tá? Elas são bastante digestíveis, tá? No caso do ovo, tá? Então, ele tem grande concentração de aminoácidos e em proporções ideais, tá? E é a proteína mais rica, tá? De origem animal e que vai também trazer aí, vai ser fundamental tanto para o crescimento como para a regeneração muscular. A cada ovo, tá? Um ovinho que vai ter ali, em média, 50 gramas, tá? Ele vai ter de 3 a 3,5 gramas de proteína. Então, e isso a gente está falando só da clara do ovo. Então, eu tiro a gema. É só da clara. Então, da clara de um ovo, eu tenho aí aproximadamente de 3 a 3,5 gramas de proteína.
Por isso que muitas pessoas acabam consumindo 10 ovos no dia, tá? Para acabar consumindo a quantidade ideal de proteínas que precisa no dia. Além disso, a gente tem o queijo, tá? Então, o queijo, ele concentra a parte mais nutritiva do leite, então, vai falar das proteínas, vai ter as proteínas, as gorduras, os sais minerais, o carboidrato, entre outros, tá? E aí, o que é muito interessante é que quando eu vou fazer um queijo, tá? Para cada 1 quilo de queijo, eu utilizo aproximadamente 10 litros de leite. Então, quando eu falo de 100 gramas de queijo, eu tenho praticamente a mesma quantidade de nutrientes de 1 litro de leite, tá? Pode ter algumas alterações pelo processo que é feito o queijo, mas é praticamente a mesma quantidade. Então, se eu consumo 100 gramas de queijo, é como se eu estivesse consumindo 1 litro de leite, tá? Então, para vocês verem aí que é bastante interessante. Então, a composição sempre vai mudar, tá? De acordo com o tipo de leite empregado. Então, eu estou utilizando leite desnatado, leite integral, leite de semi-desnatado, leite de boi não, né? De vaca. Leite de vaca, leite de cabra, enfim. Qual tipo de leite que eu estou produzindo, tá? Qual tipo de queijo que eu estou produzindo, eu vou ter ali a quantidade específica ali na sua composição, tá? Então, aproximadamente, tá, gente? Eu tenho em 100 gramas de queijo, 30 gramas de proteína, 31 gramas de gordura, 0,6 gramas de fósforo, tá? Que é a metade do que a gente precisa consumir diariamente, e 1 grama de cálcio, que é praticamente a necessidade diária do adulto. Então, isso daqui que a gente está consumindo é o que eu preciso consumir, né, diariamente de nutrientes, tá? Além disso, tem presença de vitaminas, como a A e a D, sais minerais, como sódio, potássio, magnésio, cobre. Então, é muito rico, tá? E é uma fonte proteica que também auxilia aí na formação e na reparação dos tecidos musculares, tá? Então, um queijo grelhado, tá? A cada 100 gramas de queijo grelhado, ele vai ter, em média, 18 gramas de proteína, tá? Mas vai depender aí do leite que a gente utilizou, que pode aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho. E aí a gente tem outros alimentos que são ricos em proteína, tá? Como o atum. O atum, ó, tem 23%, sardinha em lata, 22%, lagosta, camarão, vai ter aproximadamente 20,1%, bacalhau, 17%, pescadas, 15,9%, salmão, 19%, frango grelhado, 20,6%, peito de frango, 22,8%, peru assado, 22,4%. Salsicha, gente, que muita gente fala assim, é ruim, não sei o quê. Tem 22%, tá, de proteína. Lógico, tem outras coisas que fazem mal, mas, né, tem uma grande quantidade de proteína. Carne magra, que não vai ter gordura, vai ter aproximadamente 20,7%. Fígado de boi, 20,5%. Carne de porco magra, 20%. Carne de porco com gordura, 21,2%. Lombinho, 20,7%. Carne de cordeiro, 18%. Clara de ovo, 11,1%. Leite desnatado, 3,5%. Queijo de cabra, 21%. Queijo Roquefort, 23%. Então, esses são os alimentos ricos em proteínas de origem animal. E aí, gente, eu tenho os alimentos de origem vegetal, como lentilha, que vai me garantir 23,5%. Tem um I ali na frente, um I ou um L, mas é 23,5%. Grão de bico, 20%. Amêndoas, 20%. E ervilhas e feijão branco, 19%. Tá? Então, a gente aí tem vários alimentos que a gente pode consumir ao longo do dia, da semana, do mês, para garantir aí a quantidade ideal de proteína presente na alimentação do indivíduo, tá? Aqui, gente, eu vou passar um videozinho para vocês, tá? Para finalizar a aula, sobre os alimentos ricos em proteína, tá? É um vídeo bem interessante, que vai falar tanto para auxiliar na perca de peso, tá? Como também da necessidade que a gente tem diária aí do consumo das proteínas. Então, é bem interessante a gente falar aí desses alimentos, tá?
Daniel, eu já te respondo, tá? Vamos ver o vídeo, daí eu te respondo. Saber quais são os alimentos mais ricos em proteínas te ajudam não só a variar o cardápio durante a semana para você conseguir ter hipertrofia muscular e secar e emagrecer, mas também é saber que não está só nos alimentos de origem animal a proteína e que se você combinar direitinho os alimentos de origem vegetal, você consegue proteínas de alto valor biológico que cabem no teu bolso e que você mais gosta de comer. É por isso que eu tô aqui. Além disso, quando você come proteínas, você aumenta o gasto energético associado à digestão daquele alimento, que ajuda você a emagrecer. E se você puser uma pimentinha, uma mostarda, ainda melhora esse efeito termogênico do alimento. Agora, se você quer proteína boa, proteína barata, prática, super saudável e light para você, para qualquer dieta, mas também dá para aumentar a massa muscular, é um queijo maravilhoso que eu aprendi a fazer. Não compro mais queijo na minha casa. Além de barato, de ficar super mais barato, é super mais saudável. Então, eu misturo vinagre no leite, eu talho o leite, depois eu coo o que sobrar. Ficam os grumos, que é o queijo, e o soro, uma coisa assim meio esverdeada, meio transparente, rico em aminoácidos essenciais, em lactose e minerais, super legal para reidratar durante o treino. Potencia a hipertrofia muscular e diminui a sensação de fadiga depois do treino, sabe? É super legal. A verdade é que os alimentos com mais proteína, com uma proteína mais valiosa, são os alimentos de origem animal. Carne, peixe, ovos, queijo, leite e derivados. Acontece com os derivados do leite, acontece assim. Quanto mais amarelo for o queijo, mais proteína ele tem. Mas quanto mais amarelo for o queijo, mais gordura ele tem. Por isso, se você quer um queijo com uma boa quantidade de proteína e pouca gordura, cottage é uma boa opção. Mas esses são os alimentos de origem animal, que tem muita proteína de alto valor biológico. Com os vegetais, os grãos, por exemplo, são riquíssimos em proteína. Lentilhas, feijão, a soja. Mas o truque com os vegetais é combinar de forma correta. Por exemplo, o arroz e o feijão é uma excelente combinação que une os aminoácidos que o arroz não tem, o feijão tem. E quando você combina, você tem um grupo muito grande de aminoácidos que é comparável à carne, à proteína da carne, que é aquela de alto valor biológico, entende? Então, você pode combinar o cogumelo e o brócolis, a lentilha e o arroz, o gergelim e as ervilhas, a quinoa e o milho. E arroz com legumes, por exemplo. Arroz com abobrinha, arroz com berinjela, arroz com espargos. Eu tenho uma receita maravilhosa e eu coloco umas lasquinhas de amêndoa para dar um creque-creque na coisa. Fica delicioso. E aí, você consegue, combinando os vegetais, aumentar o valor biológico da proteína para que ela seja mesmo capaz de te ajudar a crescer. E se você souber jogar com a coisa, o que é importante é a gente saber dançar a música que a gente quer. Outras coisas que você pode experimentar é o trigo sarraceno e a manteiga de amêndoa ou a manteiga de amendoim, que é outra coisa. O que acontece, independente se você é carnívoro ou se você é vegetariano, é que o seu corpo vai usar a proteína que você ingeriu para fazer o seu cabelo ficar bonito, a sua pele, a sua unha ficar durinha, para você crescer forte, se você for um adolescente em crescimento, os hormônios ficarem legais, seu sistema imune ficar mais forte, tudo isso. Mas se tiver proteína em excesso, o seu corpo vai usar o excesso de proteína para consumir como fonte de energia. E se sobrar, o que vai acontecer? Essa proteína vai ser guardada no seu corpo em forma de gordura. Só que essa poupança de gordura, às vezes a gente passa a vida inteira querendo gastar, né? A poupança do dinheiro não, a gente passa a vida inteira querendo juntar. E a poupança da proteína a gente passa a vida inteira querendo gastar, porque ela fica aqui. E é difícil, né? Agora que você já sabe quais são as principais fontes de proteína animal e como melhorar a qualidade da proteína vegetal, só precisa ajustar o seu treino para poder realmente crescer, ficar grandão, músculo e sequinho. Mesmo se você quiser um suplemento de proteína, mais exercício você precisa fazer para aquele suplemento realmente ter efeito em você, entendeu? Então não adianta só ele caber no teu bolso, porque o negócio é caro, mas tem que caber no teu dia a dia de treino. Tem que treinar forte, porque sem suar, meu amigo, você não consegue crescer e emagrecer. Você precisa suar. O que você acha? E variar a sua alimentação e comer só aquilo que você gosta, porque felicidade também conta. Lembra disso. Então, para finalizar, né, gostei bastante desse vídeo. Ela é bem engraçada, essa moça, e eu acho que traz um pouquinho do que a gente precisa fazer, né? Eu sei que a gente não está fazendo um curso de nutrição, que a disciplina, né, a gente vai pensar sempre no processo, sempre no processamento, mas quando eu falo dessa proteína, se eu vou aplicar ela em algum alimento, em algum processo, de alguma forma, eu preciso fazer essas combinações, igual ela comenta ali, por exemplo, do caso do arroz e do feijão. O arroz e feijão é uma das alimentações mais completas que a gente tem.
E nós, os brasileiros, somos uma das pessoas que mais consomem arroz e feijão no mundo, né? Em cada região é consumido de uma forma, é consumido um tipo de feijão, mas a gente acaba unindo esses dois e tendo aí uma absorção bem interessante relacionada com as proteínas e os aminoácidos, tá? Então, você vê que ali ela fala sobre o quê? Pegar o aminoácido de um alimento e misturar com outro, né? Que é o que normalmente o pessoal que tem aí as dietas veganas ou vegetarianas, eles acabam tendo que fazer para garantir aí a absorção e a presença dos aminoácidos que ele precisa aí para o funcionamento do organismo.